Bom, eu agradeço, doutor Florivaldo, pela brilhante palestra. E somente para reforçar, porque talvez algumas pessoas não estivessem aqui pela manhã, a dinâmica que nós estamos utilizando é no sentido de, primeiro fala o palestrante, depois nós abrimos 10 minutos para que os debatedores façam suas considerações ou questionamentos para o palestrante, e nesse meio tempo, as nossas ajudantes elas vão estar recolhendo perguntas da plateia para que a gente possa estar passando para o doutor Florivaldo. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Daniele Pina, para que ela faça as suas considerações. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje discutindo o direito de greve de servidor público fora dos limites dos processos judiciais, que é onde estamos atuando nos últimos anos, e onde estamos muito presos às questões formais, às questões processuais, e aqui hoje temos a oportunidade de trazer novas informações, desejos, aspirações, para que os próximos movimentos sejam recebidos de maneira diferente pela Justiça Estadual, pela população e até pelos próprios servidores. Senhores, nos últimos anos, os servidores públicos estaduais, representados por seus respectivos sindicatos, tiveram frustradas todas as alternativas de negociação com o poder público, acarretando, assim, como última medida, a deflagração do movimento grevista, o qual cumpriu com todos os parâmetros determinados na nossa lei estadual, que é 7.311, que regulamenta o exercício do direito de greve dos servidores públicos estaduais do Estado do Espírito Santo. E, não obstante a observância da lei regulamentar do direito de greve, o Poder Judiciário vem se manifestando reiteradamente no sentido de declarar ilegal o movimento dos servidores, de forma a impedir o exercício do direito de greve, deixando para os servidores e a população a sensação de que o servidor público não possui o direito de greve sequer regulamentado. Nesse sentido, como o senhor entende ser a condução ideal pelo Poder Judiciário Estadual com a finalidade de compor efetivamente a lide ora instaurada? Declarar a ilegalidade da greve de plano, sem sequer obter informações e documentos do sindicato grevista, é a melhor maneira de resolver a demanda? Nesse sentido, a Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho sobre as relações de trabalho na administração pública prevê no artigo 8 que deverá sempre se obter a solução de conflitos por meio de negociação. Nesse sentido, o senhor também entende ser possível o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tão logo receber a ação do poder público, pleiteando a ilegalidade do movimento grevista, designar audiência de conciliação entre sindicato e poder público, visando intermediar e compor os interesses, a exemplo do que ocorre com dissídios perante o Tribunal do Trabalho? E, por fim, definir quais seriam os serviços públicos que são essenciais, que não poderia sequer parcela de trabalhadores, percentual de trabalhadores aderir ao movimento grevista, sem que seja considerado uma greve legal. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela, pelas indagações. Bom, como eu disse na minha fala inicial, essa é uma essas questões que foram abordadas aqui, me parece ser das mais graves que nós temos em relação a esses direitos dos servidores públicos. Inicialmente, quero frisar que eu não acredito que apenas a legislação, por melhor que ela seja, possa resolver as coisas, né? No caso até aqui do Espírito Santo, sei que é um estado que, diferentemente da generalidade dos estados da nossa federação, até tem uma lei, né, própria de greve, a 7.311. E nessa lei também aqui do Espírito Santo, também há menção expressa à negociação. Fala-se, inclusive, que quando há sindicato, será constituída uma comissão de negociação, enfim. A Lei 7.783 de 89, que é a Lei Geral de Greve do Setor Privado, e que vai se aplicar analogicamente enquanto houver omissão na regulamentação para os servidores em geral do Brasil, ela também menciona expressamente a ideia da negociação, fala da tentativa de composição, e, infelizmente, eu acho que há dois aspectos, como eu já disse, nisso aí.
ora os juízes estão agindo por conservadorismo da sua formação intelectual, ora estão agindo por desconhecimento das próprias possibilidades abertas na legislação. Porque, veja bem, essa questão da conciliação, quando eu discutia isso lá em Minas, com os embargadores, eu dizia o seguinte: olha, eu entendo que essa prerrogativa já existe independente de previsão expressa, mas, infelizmente, os nossos juristas, os nossos profissionais do direito ainda são muito apegados àquela ideia de que está no regimento interno, não está, então não pode. Está na lei, está, então não pode. É preciso perguntar o seguinte: a questão fundamental é, se eu tenho um direito constitucionalmente garantido, logicamente eu estou autorizado a utilizar dos meios cabíveis para alcançar aquele fim determinado da Constituição. Se a Constituição prevê o direito de sindicalização, prevê o direito de greve, implicitamente, como eu disse, está previsto a negociação, a necessidade dela e os instrumentos, inclusive, não só, mas inclusive judiciais, para fazer isso valer. Tanto que o ministro Luiz Fux não precisou que houvesse alteração do regimento interno do Supremo Tribunal Federal para que ele promovesse audiência de conciliação. Mas hoje, a tendência ainda dos nossos juízes, a maioria ainda mais se for greve de servidor, põe lá logo uma proibição, põe uma multa absurda e fica o livre daquilo, quando, na verdade, seria preciso formar uma mentalidade, tomara que essa questão no Tribunal de Justiça de Minas dê certo, está começando ainda, que existam pessoas que, ao ter pelo menos uma turma ali especializada naquela questão, possam, não é uma turma que seja de natureza permanente, é bom esclarecer, porque ela é formada pelos presidentes das câmaras cíveis, e elas se reúnem no momento em que existe a necessidade. Mas isso já é algum passo, porque, eventualmente, tende a haver uma certa atenção maior para essa questão. Agora, também não adiantará nada se o desembargador que estiver nessa função não tiver nenhum interesse, nenhuma vontade sequer de estudar o assunto, porque também tem esse problema. Grande parte dos juízes no Brasil são formados nas comarcas do interior, onde ficam lá sempre julgando questões de família, propriedade, sucessões, direito penal. Aí, quando ele vai chegando nos centros maiores, em questões de direito administrativo vão aparecendo, direito, como servidor, muitas das vezes ele já esqueceu aquele assunto que ele estudou há muitos anos, ele prefere não tratar daquilo ali. E é preciso dizer, claro, que, infelizmente, essas questões muito corriqueiras acontecem. Muitas vezes a gente não consegue implementar um direito, não por obstáculos políticos de grande monta, às vezes pela mentalidade do indivíduo que tem que tomar uma decisão num sentido e não toma. Acho, portanto, que essa é uma questão fundamental, mas não adiantará apenas a lei, não adiantará apenas a norma. Vai ser necessária uma mudança de cultura. Mudança de cultura se faz através da discussão, do debate, da mobilização. Acho que como estamos fazendo aqui hoje. Vou passar a palavra, então, para o doutor Orondino, para que ele faça as considerações sobre o tema. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar deste momento que estamos vivendo aqui, esse momento muito significativo. Muitas pessoas aqui, talvez algumas, me conhecem, e eu tive a oportunidade, ainda na década de 90, de ajuizar um dissídio coletivo, dos sindipúblicos na Justiça do Trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. E, naquela época, ainda se falava de lei complementar, o artigo 37. Hoje se fala lei específica. E foi muito interessante, porque naquele momento já era uma mudança de paradigma, porque não se existia notícia desse tipo de iniciativa. E o que mais me chamou a atenção foi a oportunidade que nós tivemos de, sentados no tribunal, numa das salas do tribunal, com o desembargador presidente, com o representante do sindicato, com o representante, no caso da empresa pública, poder debater, poder tratar daquele assunto de uma forma de negociação. E o que eu acho assim, fundamental hoje, neste momento, e que o doutor Florisvaldo Dutra nos trouxe, é essa questão dessa mudança de paradigma. Porque nós sofremos, sem dúvida, os efeitos
de um país de democracia tardia. Nós tivemos um processo de redemocratização ou de democratização tardio em relação a muitos outros países. Muitos países, inclusive, da Europa, como Portugal ou Espanha, né, que são países mais próximos ao costume, à legislação que nós temos, de qualquer forma, foi tardia. E, imediatamente, a gente passou já a sofrer os efeitos do neoliberalismo, que traz consigo mudanças de minimização do papel do Estado na sociedade. E, quando eu falo do papel do Estado, esse Estado que necessita fundamentalmente do servidor público, né, para a prestação dos serviços, para que os direitos possam ser levados à comunidade. Então, o que nós temos numa situação como essa? Uma situação em que chega às raias ou à beira de uma criminalização de um movimento grevista no serviço público. Então, eu acho assim, fundamental essa questão da mudança de paradigma, essa questão daquela caixinha em que as coisas estão colocadas e que tem de ser daquele jeito. Eu acho não, é possível mudar. E é dessa forma que nós estamos aqui hoje que nós podemos fazer essa mudança, né? Essa questão do conservadorismo, nós já sofremos demais com isso. Nós precisamos ter em mente que nós podemos fazer essa diferença. O doutor Florisvaldo já disse aqui agora que não é só através da legislação, diz também desse princípio que nós estamos tendo aqui de participação efetiva, até talvez mesmo de novas formas de efetivação da democracia. Então, eu gostaria de indagá-lo se existem outras formas de participação que nós podemos implementar para que esse tipo de situação não se perdure. Durante meu tempo de estudante em Direito, eu me vi muito confrontado com essa questão do divórcio entre a norma do direito e os fatos, né? Mas me pacifiquei com essa questão. Quem não é da área do direito, ou quem inicia na área do direito, né, muitas vezes não suporta muito o meio por estar vivendo constantemente isso. Mas isso é da natureza do direito, ou seja, faz parte do direito que regras de direito nem sempre tenham um efeito, ou pelo menos não tenham efeito na medida e no tempo que nós gostaríamos. Norma jurídica, como eu disse, é dever ser. A norma sempre diz que algo deve ser de uma forma. Se vai ser ou não, depende da sociedade que é destinatária dessa norma. Para o bem ou para o mal, muitas vezes as normas não se cumprem, né? E, para o cumprimento dessas questões, não há outro caminho senão essa continuidade dessas discussões e das reivindicações. Agora, acho também, preciso, dois aspectos que eu gostaria de frisar. Acho que nós estamos passando por um período muito conturbado, que é um período de transição. Eu comentava isso hoje com alguns colegas no almoço, né? Inclusive o professor Márcio Túlio, que esteve aqui hoje de manhã, que nós estamos vivendo uma transformação derivada das novas tecnologias. Eu vejo que o mundo dos últimos 25 anos tornou-se um mundo cada vez mais individualista, né? Ou seja, aquela coisa das pessoas saírem para jantar, sentarem 4 pessoas numa mesa e ninguém conversa com ninguém, porque fica todo mundo com o seu smartphone ali o tempo inteiro, né? O sujeito ele não consegue mais conversar olhando no olho do outro. Ele, para conversar, ele tem que estar atrás de um smartphone ou de uma tela de computador, né? Nós estamos vivendo um período em que... E é um negócio estranho, porque, vejam bem, alguém pode dizer assim, não, mas essa internet, ela facilita, ela aproxima. Veja as manifestações que ocorreram no ano passado, que não ocorreriam se não fossem as redes sociais. Mas, quando começaram essas manifestações, e eu cheguei aí em manifestação até por curiosidade de ver como é que a coisa estava, né? E, quando eu cheguei lá, eu usei uma expressão que aquilo me impressionou de cara. Mas isso aqui é a primeira vez que eu vejo na minha vida uma manifestação self-service. Porque cada um ia lá para manifestar sobre aquilo que ele achava que devia ser. E havia manifestantes absolutamente opostos. Na mesma manifestação, existiam pessoas com reivindicações de esquerda e outros de extrema-direita, né? E cada um ia lá para reivindicar
Tinha gente reivindicando pelo fim do programa Mais Médicos, outro reivindicando pelo fim do exame da OAB, um outro grupo reivindicando pela legalização do aborto, um outro grupo contra o aborto. E aí, quer dizer, eu pensei, bom, isso pode ser alguma coisa de novo, mas decepcionando alguns amigos que tinham muito entusiasmo com a coisa, não, eu acho muito bom essas manifestações, mas não acho que elas vão levar a muita coisa, acho que elas vão se esgotar depressa, porque é esse tipo de manifestação que parece ser uma coisa coletiva e, em muitos aspectos, é muito individualista. Inclusive, os que iam para a manifestação para quebrar, não iam para manifestar, iam para fazer quebra-quebra, fazia parte do self-service, ou seja, não, minha função lá é quebrar. Né? Quando, no passado, a gente nunca teve isso, porque as manifestações geralmente eram coordenadas por um partido, um sindicato, uma entidade estudantil, que tinha uma pauta política definida. Então, eu acho muito bom essas manifestações, mas também vejo esse aspecto dessa novidade que nós estamos vivendo, do mundo que é cada vez mais individualista. Eu vejo isso claramente nos meus alunos. Eu já dou aula há muitos anos. Não vou dizer a quantos não, vocês não vão acreditar, dada a minha cara de gente muito nova. Mas, o que eu venho acompanhando é que, à medida que os anos estão passando, eu vejo os estudantes cada vez mais individualistas. A diferença do meu tempo de estudante é estratosférico. A gente achava muito legal abrir mão das nossas vidas pessoais para lutar por certas coisas da sociedade. Hoje isso é muito mais difícil. Então, eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um mundo que é diferente. E que nós, que somos menos novos, não vou dizer mais velhos, menos novos principalmente, temos uma grande dificuldade de nos situar. E isso é mundial, isso é o mundo inteiro. Uma outra questão que eu queria observar é o seguinte: é preciso que os sindicatos dos servidores, que aqueles que estão à frente dessa militância, entendam uma questão que é: se de um lado seria autoritário negar ao servidor público o seu direito de greve, de negociação de condições de trabalho, como eu disse, também seria equivocado da parte do servidor não pensar que há especificidades na sua relação trabalhista. E não estou me dizendo de questões jurídicas apenas, estou dizendo de questões sociais e políticas e econômicas da maior relevância. Quando o servidor público faz greve, a potencialidade de atingir a população, principalmente os mais necessitados, é maior do que várias categorias de trabalhadores do setor privado. Quando o serviço público paralisa, a maioria da população, são os que mais precisam do serviço, é que são afetados. Eu estou dizendo isso para que as pessoas não façam greve? Não, de forma alguma. Greve é para incomodar. O problema é que os nossos juristas, juízes, membros de Ministério Público, eles querem, se perguntar para eles se são a favor do direito de greve, todos vão dizer que sim, desde que não incomode ninguém. Ou seja, você fica em casa, né, quietinho, assistindo televisão. Essa é a greve, né? Quer dizer, mas assim, só faz greve no momento de descanso. Na hora de trabalhar, você vai trabalhar. Na hora de fazer descanso, você vai fazer sua greve. Essa é a cabeça das pessoas. Por quê? Porque me incomoda. Certo? O juiz se incomoda porque a empregada dele não foi trabalhar hoje, porque o pessoal do ônibus fez greve. Como é que eu vou ficar sem a minha empregada? Né? Então, mas greve é para incomodar. Só que tem uma questão. Ao saber que é para incomodar, precisamos pensar, vamos utilizar disso realmente em último caso, e ao utilizar, vamos ter certos cuidados. Umas coisas que eu acho assim, que não é uma questão de lei, simplesmente. Avisar a população que vai haver uma greve no serviço público com uma certa antecedência é um mínimo de consideração que eu, com toda sinceridade, eu não consigo ver em que isso constituiria um obstáculo intransponível ao exercício da greve. Acho que não. Mas muitas vezes eu vejo que certas categorias que são de serviço público paralisam o serviço da noite para o dia, sem dar sequer um aviso à população. Eu acho que essas coisas precisam ser pensadas, para que a gente também não caia no maniqueísmo de achar que nós estamos defendendo esses direitos, estamos sempre certos e os outros todos estão errados. Muitas vezes não é assim. Bom, dando início agora à pergunta as perguntas da plateia,
foi formulada a seguinte pergunta: um dos artifícios do judiciário para combater o movimento grevista é determinar que o serviço não essencial passe a ser essencial. Qual o fundamento para que um serviço público seja efetivamente essencial? O judiciário, a seu bel prazer, pode valer-se desse artifício? Bem, eu até tentei, né, abordar um pouco essa questão na minha exposição, quando eu salientei que a regulamentação da Lei 7.783, que é aplicável atualmente no que couber aos servidores públicos, reconhece atividades essenciais, várias das quais são serviços públicos, mas não veda a greve pelo fato de ser atividade essencial. Apenas nas atividades das necessidades chamadas inadiáveis deve haver um funcionamento mínimo, que garanta o quê? A segurança, a saúde, a vida da população. Portanto, quando se coloca em risco esses valores, né, saúde ou segurança ou sobrevivência da população, aí estamos diante de uma vedação. E que, na minha opinião, tem procedência do ponto de vista constitucional. O princípio da proporcionalidade. Por mais que seja justo eu reivindicar um aumento, pergunto eu, será que o trabalhador chegaria ao ponto de ter o direito de colocar a vida de alguém em risco para aumentar a sua remuneração ou qualquer outro direito? Acho que aí já haveria uma desproporcionalidade. E internacionalmente, os países mais democráticos do mundo se reconhecem que há setores em que realmente tem que haver restrições ou vedações à greve. Mas esses setores são mínimos. Vou dar um exemplo, a área de educação. A área de educação é um setor essencial, é serviço público, mas constitui uma atividade que, paralisada, coloca em risco a sobrevivência, a saúde ou segurança da população, no meu modo de ver, não. E, portanto, não há porquê, como muitas vezes ocorre, proibir greve nesses setores, né? Então, aí acho que é uma interpretação equivocada, como eu já salientei anteriormente. Outra pergunta que foi formulada é: por qual motivo, quando os sindicatos reivindicam melhores salários, o Poder Judiciário considera ilegal? Quando existe ou não essa ilegalidade? Qual o parâmetro objetivo de uma decisão? As decisões são sempre subjetivas? Bem, em relação à remuneração, como eu disse, há expresso na Constituição que a remuneração tem que estar prevista em lei. Isso, no entanto, no meu modo de ver, não poderia vedar uma negociação. O que não é possível é, da negociação diretamente, a administração pública conceder e implementar uma melhoria remuneratória. Terá que ser feita uma proposição de lei enviada para o Legislativo. O que, na verdade, é o que normalmente ocorre. Muitas das vezes até são feitos acordos que não são cumpridos, mas quando eles caminham bem, é nesse sentido que se faz. Faz um acordo e envia para o Legislativo, que normalmente vai aprovar. Até porque, é bom lembrar, que em projetos de lei, por exemplo, da iniciativa do Executivo, que é o caso da grande maioria dos servidores, projetos de lei da iniciativa do Executivo não podem ser alterados pelo Legislativo se causar aumento de despesa. E, normalmente, o Legislativo nunca soube na minha vida que o Legislativo reprovasse uma proposição de lei que aumentasse a remuneração, né? Então, isso pode funcionar muito bem, então não há essa vedação. Essa leitura que é equivocada, como eu disse, é uma leitura de um pensamento equivocado, antigo e que não tem mais procedência nos dias de hoje. Se a remuneração tem que ser feita por lei, então é proibido fazer negociação e greve em torno disso. Ora, isso absolutamente não decorre do texto da Constituição. É preciso conciliar essa determinação de remuneração ser prevista em lei com os direitos de greve e de sindicalização. E é perfeitamente possível conciliar, porque em muitos países do mundo isso já ocorre há muito tempo. Essa pergunta aqui é um pouco extensa, eu vou tentar resumir. Basicamente, o que está sendo questionado aqui é essa sintonia fina que existe entre o judiciário e o executivo, que, quando é deflagrado o movimento de greve, é no dia seguinte concedido uma liminar. Então, o que é questionado aqui é de que maneira se pode mudar essa visão do tribunal.
né, de que maneira os sindicatos ou a categoria como um todo pode trabalhar no sentido de alterar o entendimento dos embargadores, no sentido de estar sempre criminalizando o movimento grevista. Bem, gente, aí a questão é uma mudança de mentalidade, como eu já disse. E, infelizmente, não tem solução mágica, nem solução imediata para o problema. Eu, atualmente, não faço essa atividade, mas eu fui advogado de sindicatos, não até do setor público, fui advogado de sindicatos do setor privado durante algum tempo. Em outros campos, as batalhas eram as mesmas, a gente sempre se deparava com problemas como esse. Tem que insistir, tem que... né? Infelizmente, as mudanças normalmente não vêm com a pressa que a gente gostaria, mas é preciso continuar nessa luta. E também a questão política, por exemplo, eu acho que os sindicatos precisam realmente tentar um trabalho junto aos, pelo menos aqueles que são mais próximos, né, dos movimentos sindicais. Eu acredito que isso já seja feito, mas temos sempre que fazer, de parlamentares, membros de governo que possam se sensibilizar com essas questões para criar uma regulação legal também mais favorável. Eu acho que, por exemplo, como eu disse, eu não tenho ilusão de que as coisas serão modificadas substancialmente, mas me parece que já é um pequeno passo importante o fato de, no nosso estado, em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça ter incluído no regimento a obrigatoriedade de uma tentativa de conciliação antes que o juiz adote uma providência unilateral face à greve, né? Não tem ilusão de que isso vai, repito, mudar as coisas da água para o vinho, mas foi uma oportunidade que se teve, um debate que se fez e que se conseguiu. Acho que isso, inclusive, deve ser divulgado. Eu sempre falo dessas questões, porque eu acho que pode ter um efeito influenciador em outros estados, em outros locais. E, infelizmente, é isso, viu, gente? A nossa vida, a luta é sempre essa. A gente nunca consegue, de imediato, tudo o que queremos, mas temos que continuar na peleja. As últimas 3 perguntas aqui, elas fogem um pouquinho da palestra, mas eu vou tentar formular aqui. Na aplicação do direito administrativo, os servidores têm sentido o rigor dos procuradores em pronunciamentos sobre direitos dos servidores. Quando essa cultura positivista vai mudar? Bom, gente, eu falei sobre isso, né? É uma questão cultural, uma questão de mentalidade. Quando é que ela muda? Ela muda com o passar dos anos, com a mudança das gerações, né? Atualmente, nós temos no Brasil hoje, quer dizer, a geração de brasileiros que mais tempo viveu uma experiência de liberdade política é a de nós que estamos vivos nos últimos anos. Porque se nós fizermos as contas, na história do Brasil, quase sempre houve períodos de autoritarismo. No Brasil colônia, o Brasil era uma colônia de uma monarquia absolutista. Depois veio a independência, mas a monarquia brasileira era uma monarquia autoritária, com uma constituição outorgada. Depois veio a república, uma república velha, com muitas restrições à democracia, não havia direito de voto das mulheres, não havia direito de voto de parcelas da população brasileira significativas. Aí veio o movimento de 30, a ditadura de Getúlio Vargas, ou seja, até 1945, nenhum dia de um Estado que você pudesse dizer minimamente temos aqui uma democracia política. Até aí nada. Foi entre 1945 e 1964 a primeira vez que os brasileiros tiveram uma pequena experiência, com muitas limitações, de liberdades democráticas. Aí vem o golpe de 64, mais 20 e tantos anos de totalitarismo, de regime autoritário, e depois, de 1985 para cá, e com a Constituição de 88, é que nós estamos vivendo esses quase 3 décadas de experiência política, de liberdade de expressão, de liberdade de organização, de manifestação, né, com ainda as suas limitações e tal, mas bastante significativo. Então, esperar num caldo de cultura secular como esse, que os que estão no Estado, que estão nos poderes do Estado, tenham uma mentalidade muito diferente do autoritarismo, é um pouco ingênuo. Mas temos avançado? Temos. Acho que nós já
temos aspectos em que essas questões melhoraram. O próprio direito administrativo, há algumas décadas atrás, não tinha absolutamente ninguém que fizesse um discurso como esse, como eu estou fazendo aqui aos senhores. E há vários colegas meus com essa preocupação. Agora, que dia isso vai ter uma mudança significativa, sem olhos vistos, com o passar do tempo, mas, infelizmente, a gente não tem fórmula mágica para isso. O questionamento que está sendo formulado aqui é porque a maioria dos servidores públicos aqui do nosso estado, até 2000, eram seletistas, né? Como aconteceu, acho que em 16 estados da federação, a própria União também tinham empregados seletistas, e em 2000 teve uma lei complementar 187, que transformou emprego público em cargo público, né? Como aconteceu também na União e nesses estados. Existe uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, e ele pergunta qual a opinião do senhor sobre isso, se o senhor entende que é legal essa transposição de emprego público para cargo público. Veja bem, essa transformação do regime seletista para o regime estatutário, ela ocorreu em decorrência, normalmente, de uma determinação que, na Constituição de 88, que é o chamado regime jurídico único dos servidores públicos. Antes da Constituição de 88, a legislação brasileira previa que o servidor da administração direta e das autarquias poderia ser tanto de regime trabalhista quanto do regime estatutário. Então, e havia muitos servidores exercendo as mesmas funções com regimes diferenciados. Um era seletista, outro era estatutário. A Constituição, e pelo que eu sei, pelo que eu já me inteirei sobre o assunto, foi até uma reivindicação de vários sindicatos de servidores, ou, na época, não eram sindicatos, associações de servidores, que houvesse essa unificação do regime. E há uma determinação, portanto, da implementação dessa unificação. O entendimento que prevalece, tanto do ponto de vista teórico, quanto nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, é que este é um caso em que não há possibilidade de alegar direito adquirido ao regime anterior. Portanto, essa transferência, modificação compulsória do regime seletista para o regime estatutário, entendeu-se como uma decorrência do texto constitucional. E me parece que, efetivamente, é isso que o texto constitucional quis. Inclusive, existe uma disposição transitória que até fixava um prazo para fazer essa adaptação, que era de 180 dias, e que a maioria, que nenhum estado e município seguiu os 180 dias. Foi feito depois, ao longo do tempo. Tá? Agora, o que me parece, com relação ao assunto da palestra de hoje, é bom frisar, como eu disse, o fato de o regime ser estatutário não significa, do meu modo de ver, que seja o antigo regime estatutário, com toda a versão restritiva do passado. O regime pode ser estatutário no sentido de que há um conjunto de regras próprias para reger esses servidores originários de cada legislativo, do município, do executivo, do município, do Estado, da União. Porém, o servidor estatutário, a partir da Constituição de 88, tem que ser enxergado de uma outra forma. Ou seja, ele pode ter um regime próprio de trabalho, mas que não pode excluir as liberdades previstas no texto constitucional. E é perfeitamente possível conciliar as coisas e não fazer essa mentalidade excludente que, infelizmente, ainda hoje muitos têm. A última pergunta também foge ao conteúdo da palestra, mas eu vou tomar liberdade de fazer, até porque nós, até por coincidência, conversamos sobre isso antes. Qual o seu entendimento a respeito de cargos públicos de nível médio, com baixo salário, serem submetidos à modalidade de subsídio, com jornada de 8 horas e sem sequer auxílio alimentação? Bem, o regime de subsídio foi estabelecido na Constituição de 88, não no texto originário, foi a partir de 98, com a reforma, chamada reforma administrativa da emenda constitucional número 19. Já houve, em Constituição passada, salvo engano, de 67, previa o pagamento via subsídio, mas previa apenas para os membros dos legislativos, deputados, senadores, vereadores. E me parece que o modelo do subsídio ele é mais adequado, seria para o agente político, ou seja, aquele que não exerce profissionalmente as suas funções.
Então, pagar subsídio para chefes do executivo, seus secretários, ministros, para os membros do parlamento, que não têm carreira de servidor, porque não são servidores, são agentes políticos, me parece que seria adequado. Mas o fato é que, até por reivindicação de algumas categorias, né, foram também eles incluídos nessa modalidade do subsídio. O subsídio é obrigatório para algumas carreiras do serviço público, como o caso do Ministério Público, dos magistrados, dos procuradores de Estado, e é facultativa para os demais servidores organizados em carreira. E muitos estados têm adotado o regime de subsídio, usando essa faculdade constitucional, para determinados servidores. No entanto, eu acho que é uma modalidade problemática, porque ela dá mais dificuldade na gestão das carreiras, exatamente por não permitir gratificações adicionais, né? E isso tem causado certas complicações. Existe, muitas vezes, o servidor, no momento que o subsídio é implantado, ele até, às vezes, tem ganhos, porque comparando o valor nominal do que ele vai ganhar com o subsídio com a soma da remuneração, às vezes ele tem um ganho. Mas pode ser que esse ganho seja circunstancial do momento, pode ser que no futuro esse ganho não prevaleça. Portanto, eu acho, agora, também não é bom esclarecer, eu não sou absolutamente contrário ao regime do subsídio, apenas acho que ele tem riscos para os servidores de carreira. Mas acho também que o próprio subsídio pode permitir a existência de uma carreira, a existência de níveis de remuneração, como se tem tentado fazer. Acho que é até possível conciliar as coisas, mas há riscos realmente. Eu queria agradecer ao doutor Florivaldo, aos debatedores doutor Daniel e doutor Orondino, né, para a gente encerrar essa primeira palestra.